Vamos iniciar na sequência dos nossos estudos, hoje o capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos. A introdução desse capítulo aqui, nós temos uma passagem de um casal que fazia parte da igreja dos apóstolos e que eles tiveram uma atitude e acabou levando os dois à morte, né? É a passagem do Ananias, da Safira. Eles tinham uma propriedade e, como nós vimos na assembleia passada, os irmãos que faziam parte da comunidade e se convertiam a Cristo, naquele tempo eles vendiam as suas propriedades e viviam e tinham uma vida comum. Isso não era uma obrigação. É importante a gente deixar bem claro isso, para não parecer que a igreja obriga as pessoas a vender os seus bens, ou que ela tenha obrigado em algum outro tempo. Porque com Cristo, ninguém é obrigado a fazer coisa alguma. Tá bem? Isso precisa ficar bem claro. Porque esta passagem também ela vem sendo utilizada por algumas comunidades para ameaçar as pessoas, né? Olha, se você não doar para a igreja ou não fizer ofertas para a igreja, você corre o risco de ter sobre a sua vida a ira de Deus. Nesse caso aqui, aconteceu de morrerem, né, o Ananias e a Safira. É bom a gente entender direitinho para não haver confusão. Na igreja do Senhor, nós podemos até fazer uma oferta, ou se quisermos vender um bem e doarmos para a obra da igreja de Deus, podemos fazer isso se for essa a vontade do nosso coração. Mas se a nossa consciência estiver sendo contrariada por alguém, ou por algum tipo de instrução ou de palavra, convém a gente se orientar direitinho com pastores mais idôneos, para a gente não correr o risco de fazer uma coisa que desagrada a Deus em vez de agradá-lo. Tá bem? Vamos à leitura do texto. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade que havia sido vendida? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mais moços,
cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Então nós vemos aí que ele acabou perdendo a sua vida, não por causa do dinheiro que ele havia deixado de dar à comunidade, mas porque ele havia mentido. E nós sabemos que a mentira, ela é um pecado de morte. E hoje é muito comum as pessoas viverem de pequenos expedientes de mentira. Nós temos que ter cuidado para não sermos enrolados nessa mesma armadilha. Tá bem? Então, o Ananias e a Safira, eles faziam parte da comunidade. Eles não estavam vendendo as suas propriedades, essa fazenda que ele tinha, essa terra, a pedido de ninguém. Simplesmente ele tomou a decisão de vender a propriedade e colocar os recursos aos pés dos apóstolos, para que os proventos adquiridos com a venda da propriedade viesse a se transformar em recursos para alimentação, para vestimentas, para a moradia daqueles crentes, porque naquele tempo a igreja ela vivia uma vida comum. Quer dizer, ninguém tinha coisa alguma e ao mesmo tempo todos os irmãos tinham todas as coisas. Tá bem? Por que será que Ananias e Safira resolveram guardar um pouco desse dinheiro, uma parte desse dinheiro adquirido com a venda da propriedade? Possivelmente, eles pensavam estar agradando a Deus com a metade da quantia. Porque a gente vê que na narrativa do capítulo 4, bem no finalzinho aí do capítulo, no versículo 36, nós vemos Barnabé vender uma propriedade sua e colocar todo o recurso daquela propriedade à disposição dos apóstolos ou da igreja. Pode ter acontecido do Ananias também ter querido fazer a mesma coisa. Ele deve ter tomado a decisão, mas como ele ainda não era convertido de coração, ele resolveu vender e disse: vou guardar um pouco para mim. Não é? Ele estava preocupado mais em se igualar aos demais irmãos que faziam essas concessões, do que verdadeiramente viver uma vida comum com os irmãos. Ele queria, pelo menos, parecer aos irmãos que ele era uma pessoa virtuosa. E foi por esse caminho que ele acabou se envolvendo no pecado da mentira, ele e a sua mulher. Por isso, irmãos, nos nossos dias, como o diabo continua no mundo, ele pode querer nos convencer a fazer determinadas coisas para parecer à igreja que nós somos justos. É muito comum nós, se não estivermos amadurecidos o suficiente, ficarmos esperando que as pessoas possam reconhecer em nós alguém que seja benemérito, alguém que tenha disposição para fazer o bem. Então, isso a gente tem que ter cuidado, porque a vida com Cristo não é uma vida de aparência. E a gente não deve esperar reconhecimento de ninguém. Se o nosso amor é sincero, o desejo de participar da igreja também, nós não temos que aguardar reconhecimento dos homens, mas sim de Deus, das coisas que nós fazemos para Ele. Não é? Mas esse casal aqui achou que não. Eles acharam que se desse uma parte só dos bens, e eles seriam considerados também
irmãos da igreja como aqueles que fizeram as suas concessões, inclusive o Barnabé, que é o filho da consolação, aqui versículo 36, no capítulo 4. Bem, o resultado disso, né, foi que Pedro disse ao Ananias que o diabo havia enchido o seu coração dessas ideias que são contra o verdadeiro amor. Então, o nosso problema na igreja, irmãos, é que temos um inimigo, né, um diabo que está pronto para encher o nosso coração com alguma fantasia. E se nós não estivermos fortalecidos, se nós não estivermos firmes, nós acabamos dando ouvido para o Satanás. Bem, e olha, eu quero dizer também, irmãos, que a sugestão do diabo nem sempre é oculta. O diabo pode nos perverter sugerindo pensamentos ruins a respeito da igreja ou dos irmãos da igreja. Isso pode acontecer. Mas ele também pode usar uma pessoa para poder encher a nossa cabeça com mais facilidade. Se ele tiver acesso a alguém dentro da igreja, ele vai fazer isso. E aí vai dizer, você não acha isso, não acha aquilo, não é? Começa a levantar suspeita a respeito dos que estão à frente da igreja. Daí a pouco a gente já está se envolvendo em confusão. Então, nós temos que ficar contentes e felizes por Cristo ter nos recebido na sua casa. Esse é um ponto capital. Temos que estar felizes porque não estamos doentes, não é? Temos saúde. Só de levantar e sair para trabalhar, isso já é uma bênção muito grande. Nós temos que estar felizes porque temos uma profissão, porque temos aonde ganhar o nosso sustento. Nós temos que estar felizes porque temos uma igreja, não é? Aonde nós podemos congregar com irmãos que têm se mostrado ao longo dos anos que são irmãos verdadeiros, não é mesmo? O que é o irmão verdadeiro? É aquele que vive na sua casa, ajudando você nisso, naquilo outro? Não, é aquele que está sempre na igreja, ajudando a igreja a ir para frente do seu lado, ajudando a realizar as tarefas da igreja. Esse é o irmão verdadeiro. Porque viver na casa uns dos outros até não é bom a gente ficar participando muito da vida das pessoas, mesmo que sejam irmãos. A gente vê que nem familiares se entendem muito bem, eles que nasceram e vivem juntos, não é? Imagina se nós que somos estranhos ao sangue daquele irmão, se nós ficarmos amassando barro, né, dentro da casa do irmão ou da irmã. Quer dizer, se a gente fica, é porque a gente não tem muito o que fazer, né? Quem tem o que fazer, quem trabalha, não tem tempo para ficar tratando de coisas que não convêm. O nosso verdadeiro irmão é o irmão que está do nosso lado na igreja, servindo a Jesus. Amém? Eu preciso me alegrar por isso e ser grato a Deus por estas bênçãos e não deixar o diabo semear nem no meu pensamento e nem através de pessoas que têm conversas vãs, ideias que venham corromper o meu coração e prejudicar a minha participação na obra de Deus. Entendam de uma vez por todas que a nossa participação na igreja de Jesus não tem nada de pessoal. Isso significa que nós temos que tratar das coisas coletivas. E que a nossa individualidade, ela é só um membro de um corpo, que é o corpo de Jesus. E que se nós sairmos, um outro será colocado no nosso lugar, é como aconteceu com Judas. Não é? Ele saiu, outro foi levantado para ocupar o seu ministério. Amém?
Na sequência aqui da leitura, o versículo 7, diz aqui o texto do livro de Atos, que havia passado um espaço de quase 3 horas, quando a mulher do Ananias, a Safira, ela entrou na comunidade, não sabendo aquilo que havia acontecido com o seu marido. E Pedro, então, a questiona a respeito da tal quantia que eles haviam recebido pela venda da sua propriedade. E Pedro lhe disse, segundo o versículo 9, porque é que entre vós vos concertastes, combinastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta as pessoas que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo a mulher caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Então, nós vemos que os dois acabaram vítimas da morte, né? Trazendo aqui para os nossos dias, talvez o Senhor não nos tire a vida no sentido físico, mas podemos perder a vida no sentido espiritual. Porque a morte espiritual é muito pior do que a morte física. Né? Porque da morte do corpo, nós podemos nos livrar, tá bem? Dessa morte dá para a gente se livrar, mas da morte espiritual, não. Então, se nós mentirmos para o Espírito Santo de Deus, e quando nós mentimos a um irmão, nós não estamos mentindo ao irmão, mas estamos mentindo a Deus, não é? Então, se é assim, nós podemos morrer também, não fisicamente, mas morrermos no sentido espiritual. Os irmãos entenderam? Gostariam de fazer alguma pergunta ou acréscimo, colocação acerca dessa passagem? Porque não é uma passagem muito comum, uma vez que Deus não costuma, no Novo Testamento, punir com morte as pessoas que não se interessam pelo Evangelho. O Evangelho não obriga ninguém a fazer coisa alguma. Eu gostaria aqui de ver com os irmãos uma passagem. O apóstolo Pedro, no versículo 3, quando ele fala que o Satanás encheu o coração do Ananias de maus pensamentos, de maneira que ele mentisse ao Espírito Santo, nós sabemos que o Pedro, em várias passagens da sua vida, esteve sob influência de Satanás. Jesus, ele repreendia o apóstolo quando ele falava coisas que não convinha, não é? E nós vemos também, na carta que Pedro escreveu à igreja, ele faz algumas considerações que eu quero compartilhar com os irmãos e examinar o texto na primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Por favor, a igreja me acompanhe. No finalzinho aqui da sua epístola, o apóstolo, ele fala a respeito de Satanás. É bem possível que ele tenha tido muita experiência com a presença do diabo à sua volta. E já no final da sua vida, ele escrevendo à igreja, ele faz aqui algumas considerações
eu penso ser bastante importante para nós. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Olha aí. Ele está dizendo: você precisa ter a sobriedade do seu lado. E quer ser sóbrio? É ser equilibrado, é ser sensato. O homem de Deus, a mulher que anda nos passos do Senhor, precisa de sobriedade, de equilíbrio em todas as coisas. De que forma? Bem, no meu falar, no meu viver, no meu comer, no meu ouvir, no meu morar, nas minhas relações com este mundo profano que está aí fora. Eu me relaciono com pessoas de diversas origens, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Nós enfrentamos muitas situações, não são as mesmas situações, mas muitas situações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja. Lá fora, quando nós estamos longe da igreja, fustigados pelo espírito do mundo, nós enfrentamos muitas circunstâncias que podem nos lançar num estado de desequilíbrio espiritual. Quando nós ficamos desequilibrados espiritualmente, o que é que acontece? Nós abrimos as portas para a influência do diabo, dos demônios, dos maus espíritos. E para ele entrar na nossa vida e fazer uma grande confusão, é muito fácil. Então, a sobriedade, a vigília, a oração, são procedimentos que nos faz ficar mais protegidos. Eu não disse de todo protegidos, mas ficarmos mais revestidos de proteção, sobriedade, oração e vigilância. Porque ele está à nossa volta, como um leão querendo nos tragar, nos comer, nos matar. É isso que o diabo quer. Podemos resistir com a ajuda de Jesus. É possível. Sem a ajuda de Jesus, não dá. Não conseguimos resistir. Tá bem? Então ele diz assim, versículo 9: procurem resistir com firmeza por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus. Não é nem fé em Deus, viu, irmãos? É fé em Jesus. Tem uma diferença muito grande. Quem morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados foi Jesus. Lembre-se que os israelitas, que antes de Cristo, eles tinham fé em Deus, mas não conseguiam vencer o pecado. Tá bem? Não conseguiam. Por meio de Jesus é que nos foi dada esta vitória. Então, resistamos firmes na fé em Jesus Cristo, sabendo que também outros irmãos nossos espalhados pelo mundo padecem dessas mesmas aflições. Não estamos sozinhos nessas aflições. Amém? Os irmãos entenderam, querem perguntar alguma coisa, acrescentar acerca da influência do diabo? Então, sigamos. Vamos voltar ao nosso texto lá em Atos,
Depois da morte do Ananias e da Safira, houve um grande temor entre os irmãos, em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Olha, aqui no Novo Testamento, nesse livro Atos, é onde primeiro se faz referência à palavra igreja. Não é? O termo é iglesia, vem do grego. Tem aproximadamente 20 passagens em que se faz referência a essa expressão. Essa é a primeira vez que a gente ouve falar da igreja no sentido de comunidade de irmãos, um corpo de irmãos que se reúne com um determinado fim. Era muito usado também esse termo para as reuniões dos cidadãos na Grécia Antiga. Eles se reuniam para decidir a respeito da vida da sociedade. Questões políticas, leis. E essa expressão passou a ser usada dentro do Novo Testamento para designar a reunião dos cristãos, dos crentes, tendo como fim estabelecer o corpo de Cristo, cada um sendo um dos seus membros. Os irmãos compreenderam bem? Então, nós não encontramos essa expressão no Velho Testamento. Eu digo sempre aqui, na igreja, que algumas comunidades têm nome de igreja, mas seguem as orientações do Velho Pacto. Ora, não deveriam chamar igreja, porque a igreja, ela caracteriza a reunião de crentes cristãos que seguem as orientações de Cristo e dos apóstolos. Esses são os verdadeiros cristãos. Não temos nada contra quem faz diferente, nada disso. Mas não deveriam dizer-se cristãos, nem evangélicos. E nem dizer que eles têm uma igreja. Deveria dar um outro nome qualquer. Tenda da salvação, alguma coisa assim. Não é? Mas igreja é um termo que é usado dentro e estritamente dentro do cristianismo. Não pode ser usado fora da prática do cristianismo. E compreende a doutrina apostólica. Amém? Ficou bem entendido isso, irmãos? A gente tem que seguir aí fazendo sempre um esforço para separar essas coisas. Não estamos falando nada a respeito do direito das pessoas fazerem o que elas querem das suas comunidades. São livres. Mas a gente não deve dizer que aquilo é cristianismo, porque não é. Toda prática religiosa que se fundamenta na realização de obras para a justificação daquele que crê, essas práticas não são práticas cristãs. Na Igreja de Cristo, nós somos salvos por causa da fé que temos no Filho de Deus, naquele que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. No versículo 12, nós vemos que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam sempre reunidos no alpendre de Salomão, que era uma das dependências do templo. Aqueles homens desonestos ficaram com medo de ajuntar-se a eles por causa do que havia acontecido com Ananias e Safira. E o pessoal ficava assim,
preocupado, né? Olha, andar com esse povo aí tem que ser verdadeiro, estamos perdidos, né? Então, quem era desonesto ficava de fora. Ah, não vou entrar para a comunidade, não. Então, o fato acabou protegendo a igreja. E nós vemos no versículo 14 que a multidão dos que criam crescia cada vez mais. Homens e mulheres que foram aos poucos sendo convertidos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha, irmãos, aqui ele fala sobre a sombra de Pedro, né? Eu vi um comentário bíblico num texto escrito por um estudioso em que ele dizia que a sombra do Pedro que curava, né? A sombra não é nada, então ela não pode curar. É só ausência de luz. O que acontecia era que as pessoas, elas criam, e se pelo menos eles tocassem na sombra do apóstolo, o que é impossível, né? Mas se a sombra dele passasse por cima delas, estando enfermo o seu corpo, com certeza elas ficariam curadas. Não era a sombra que curava, mas era a fé que eles depositavam na pessoa de Jesus Cristo, que por meio dos apóstolos realizava essas obras. Tá bem? O mesmo acontecia com os lenços que eram levados de Paulo e que curava pessoas enfermas, só pelo toque. Na verdade, não é o pano que cura, mas ele é usado como objeto para movimentar a fé daquela pessoa que estava precisando de ajuda. Tá certo? Fundamentados, né, nesse princípio que nós estamos aqui afirmando, aí se desenvolve toda a fé católica nas imagens, nos objetos, né, que são abençoados. As pessoas pensam que são os objetos ou as imagens que trazem um poder nelas, mas as imagens não passam de pedra, né, de barro, de pau. Elas só movimentam a fé daquela pessoa que crê. E por isso eles conseguem alguns resultados através desse meio. Tá certo? Sem falar aqui da questão da idolatria, da adoração de imagens, que é condenada por Deus, nós estamos falando aqui desse aspecto, mas dizendo que este é o móvel da realização de milagres através da fé que as pessoas possuem em determinados objetos. Não só se aplica à igreja católica, mas também em outros cultos que fazem adoração a estas coisas. Tá bem? Pastor? O pastor Joel está falando aqui da mulher que tinha um fluxo de sangue, que ao saber que o Senhor estava ali nas proximidades, foi até ele, dizendo para si mesma que se tocasse nele, ela ficaria curada. Como havia uma multidão em volta do Senhor, muitas pessoas caminhando com ele, ela foi se enfiando no meio do povo até chegar perto dele e tocar nas suas vestes. Mas o que curou a mulher não foi a veste em si, não foi o tecido, mas é porque do Senhor saiu uma virtude, né, que os ocultistas chamariam de uma energia curativa e tudo mais. Mas tudo isso, nem a energia curativa é coisa alguma. Na verdade, por meio desses fluidos, né, dessas energias,
se manifesta, na verdade, a vontade do Criador. Então, quem cura é o Criador, não é a energia, não é o fluido, não é o pano, mas alguma coisa que está naquele que é, naquele momento, o mensageiro de Deus. No caso da mulher lá com fluxo de sangue, era Jesus, aquele que foi o intermediário entre Deus e aquela mulher que estava sofrendo. Tá bem? Ficou bem entendido isso? Mesmo que fosse uma energia que saísse do Filho de Deus, ela não tem vida por si mesma. A gente tem que entender que tudo é o Espírito de Deus que promove. Todas as coisas acontecem por causa do Espírito de Deus, que através dos seus profetas, dos seus servos, dos seus missionários, dos seus pastores, ele vai fazendo a sua obra, curando quem ele acha que deve curar, na hora que ele acha que deve curar, porque o tempo é de Deus. Tá bem? Entendemos aí direitinho? A gente vê aqui no finalzinho aqui da leitura, até o versículo 16, que em torno da igreja de Jesus sempre tem uma obra de ação benfazeja do Espírito Santo. Não é? É sempre preocupado em curar as pessoas das enfermidades não só do corpo, mas também das enfermidades da alma. A gente vê no verso 16 que a narrativa fala de enfermos que eram atormentados por espíritos imundos. Tá bem? Alguém pode ficar enfermo pela influência de um espírito imundo? A Escritura diz sim. Então a igreja tem que estar atenta, porque alguns enfermos, deprimidos, angustiados, que estão envoltos em pensamentos de morte, de desesperança, que estão enfraquecidos, que estão sendo atormentados por maus pensamentos, essa pessoa pode estar enferma. E o germe que causa essa enfermidade é um espírito maligno, um espírito imundo. Tá bem? Quem tem essa doença precisa ser tratada com cuidado pela igreja. Os homens mais velhos, o pastor da igreja, pode orar por esta pessoa enferma e ela, com certeza, ela ficará curada. Tá certo? Não é necessário fazer exorcismo, tá bem? Exorcismos são práticas inúteis. Nós temos que orar e pedir a Jesus que afaste aquele espírito imundo, aquele espírito atormentador daquela pessoa. A oração insistente e perseverante da igreja vai libertar aquele que está enfermo. Tá bem? A igreja tem que estar atenta. A igreja precisa estar atenta acerca das enfermidades provocadas por espíritos malignos. Vale a pena também, irmãos, a gente comentar que os espíritos malignos, eles podem distorcer a maneira como nós vemos as coisas. Tá bem? Veja que Pedro, em muitas ocasiões, ele pensava estar ajudando Jesus, preocupado com ele. As preocupações do apóstolo não eram de todo infundadas, mas as suas preocupações não levavam em conta o plano de Deus. Os irmãos percebem o que estava acontecendo com Pedro? Ele queria ajudar Jesus, mas no ponto de vista de Deus, ele estava atrapalhando o Senhor. O inimigo distorcia a maneira dele ver as coisas que estavam
a volta do Senhor. Por este motivo, na igreja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começar a sair da harmonia do pensamento dos irmãos. Ter muito cuidado, porque pode ser o maligno tentando fazer a gente ver uma coisa que nem sempre existe. Tá bem? Às vezes algum irmão procura o pastor para ver sobre alguma coisa que está achando na igreja. E é comum a gente, como administradores das coisas de Deus, a gente vê que aquele irmão está considerando apenas o aspecto temporal da vida, deixando de lado o aspecto eterno. Então, para nós entendermos melhor o que é a igreja, a gente tem que deixar o tempo passar. Não é só o tempo vai nos dar o amadurecimento necessário para nós compreendermos a profundidade da obra que Deus quer realizar entre nós. Tá bem? A obra é muito maior do que nós podemos imaginar. E com toda a certeza, nós afirmamos que a igreja não tem o papel de cuidar da vida temporal. O pastor não tem que ficar preocupado em cuidar com as coisas da vida terrena. Apenas se ocupar disso. A igreja deve estar preocupada com as coisas eternas. Se todos nós buscarmos as coisas eternas, as coisas temporais, elas se organizam sozinhas. A gente não tem que ficar preocupado com elas. E se a gente se preocupar só com as coisas do mundo, nós acabamos perdendo as riquezas eternas. Igreja é lugar de se tratar das coisas celestiais, dos tesouros que os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os que estão acompanhando a palavra em outras cidades e continentes. Amém.